Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. No passado eu trouxe um vídeo para vocês falando sobre a questão do Docker Desktop ser pago. Se você não viu esse conteúdo, vai estar aparecendo um card aqui em cima, é só você clicar. Eu não vou repetir tudo que foi dito naquele vídeo porque não faz muito sentido. A ideia hoje é mostrar para vocês uma ferramenta que pode substituir o Docker Desktop aí na sua máquina. Essa ferramenta vai funcionar tanto no Mac, quanto no Linux, quanto no Windows. Eu vou mostrar para vocês todo esse processo no MacBook. Para quem me conhece sabe que eu não sou muito fã da Apple, pelo contrário, eu tenho até um pouco de ódio dela por conta de uma série de probleminhas, mas não é assunto para esse vídeo. Eu vou estar mostrando para vocês no Mac, basicamente porque as grandes empresas hoje estão utilizando o Mac. Além do mais, se você estiver utilizando aí Linux, você pode apenas utilizar o Docker. Se vocês quiserem um vídeo sobre como utilizar isso no Windows, falem para mim que eu trago esse conteúdo depois para vocês, tá? Então vamos lá para o nosso MacBook. E aí nós estamos aqui com a página do rancherdesktop.io. Essa é a ferramenta que nós vamos utilizar aí para substituir o nosso Docker Desktop. E é muito simples, pessoal. Para fazer a instalação dela, basta clicar aqui em Install Rancher Desktop. A partir do momento que você clicar, ele vai trazer a página aqui do GitHub com algumas releases. Então a gente vai ter acesso aqui nos assets, várias versões, tanto para Windows quanto Linux, e também, no caso, o Mac, que é o que eu vou estar fazendo a instalação aqui. Notem que ele está como pré-release, porque ele ainda é uma ferramenta que está em beta, mas ela está bem estável e está funcionando muito bem. No meu caso aqui, eu vou estar selecionando o pacote Rancher Desktop 061 DMG, vou clicar aqui para fazer o download, ele vai fazer o download aqui, eu vou colocar para ele abrir de uma vez para a gente já fazer a instalação. Assim que ele terminar de abrir, o processo de instalação de aplicação no Mac é muito simples, é só arrastar para a pasta de Applications e aí o programa já vai estar instalado. Uma vez instalado, a gente pode simplesmente procurar aqui pelo nosso Rancher Desktop. Para quem já conhece o Mac, toda vez que você baixa algum conteúdo da internet, ele fica reclamando, perguntando se o conteúdo é seguro ou não. Então a gente vai simplesmente clicar aqui em abrir, porque a gente sabe de onde veio o conteúdo e a gente quer de fato abrir ele. Assim que ele abrir, vai exibir essa tela aqui pra gente, falando pra gente escolher uma versão do Kubernetes. Isso é normal, tá, pessoal? Por quê? Porque o Rancher Desktop ele foi feito para utilizar o Kubernetes, mas a gente vai utilizar o Docker com ele. Eu vou trocar para a versão 1.20, que é a versão que eu estou utilizando do Kubernetes para meus estudos, tá? Vou clicar em Accept e ele vai abrir uma nova tela. Nessa nova tela ele vai fazer o download aqui do K3S. Para quem não conhece o K3S, ele é o Kubernetes mais leve. Então eles falam que é K3S porque ele é até 5 vezes mais leve que o K8S, por isso que é K3S. Tá? Isso não é uma jogada de marketing que a Rancher fez, mas é uma ferramenta muito bacana. Para quem tem Raspberry Pi, dá para rodar o K3S diretamente aí no Raspberry Pi. E funciona muito bem. Fica muito legal para você estudar. Vamos só aguardar aqui a instalação e eu vou mostrar para vocês o que é o ponto interessante daqui. Se a gente vier aqui em Supporting Utilities, clicar aqui nessa opção, a gente vai ver que ele vai exibir aqui uma série de utilidades, como o Helm, o Kim, o kubectl e o nerdctl, tá? Esse nerdctl é o pulo do gato, é o que a gente quer aí utilizar, é o ponto mais importante para a gente, tá? O que é o nerdctl? Na verdade, é containerd.ctl. Então ele é basicamente um wrapper que vai falar diretamente com o containerd, ele não fala com o Docker. Só que o ponto legal do nerdctl é que a maioria dos comandos dele são bem parecidos com o comando do Docker. Eles fizeram de uma maneira que até os outputs sejam bem parecidos. Vamos só aguardar o Rancher Desktop subir as nossas máquinas. Ele está aqui aguardando os nodes, esperando mais um pouquinho. Eu vou cortar o vídeo e a gente volta assim que ele terminar. Pronto, já terminou aqui, já está tudo iniciado. Um outro detalhe interessante que eu não falei para vocês é que ele vai colocar um ícone logo aqui em cima da tela, tá? E ele vai falar o seguinte, Kubernetes is running, ou seja, o Kubernetes está sendo executado. Para abrir essa tela aqui é só clicar em Preferences, ele vai abrir aqui para a gente, tá? Mas não é isso que eu quero fazer. O que a gente quer fazer é abrir o nosso terminal, tá? Então vou abrir um terminal aqui, vou maximizar aqui, porque a gente só quer mexer no terminal. Só para mostrar para vocês, eu não tenho o Docker rodando. Então, vou colocar aqui um Docker -- version, a gente vai ver que o comando não existe, eu não tenho Docker aqui na minha máquina. Só que olha só que legal, se eu rodar aqui o comando nerdctl containerls, como se fosse um Docker containerls, ele vai me retornar como se fosse o Docker. Então eu posso utilizar esse nerdctl da mesma maneira que eu utilizo o Docker. A gente tem algumas limitações, eu vou falar sobre elas, tá? Fiquem tranquilos. Se você não quer ficar utilizando o nerdctl, é simples, pessoal. Cria um alias, tá? Alias docker igual a nerdctl. Para quem não conhece o alias, ele é um atalho, ele é um link. Então, toda vez que eu digitar docker, na verdade, ele vai estar digitando nerdctl. Então, se eu der agora um docker containerls, eu vou conseguir ver os dados. Por quê? Porque por trás ele está utilizando o nerdctl. Só mostrando para vocês como é que a gente faz, eu vou utilizar o nerdctl. Provavelmente eu vou digitar algumas vezes errado, porque eu estou muito acostumado a utilizar o Docker, mas se você quiser utilizar isso daí, é só você exportar esse alias lá no seu bashrc, no seu zshrc, onde tiver aí o seu profile de terminal. Vamos fazer um teste bem simples aqui. Vamos baixar uma imagem, nerdctl, image pool, vamos baixar aí o nginx. nerdctl, image pool, nginx. Gente, é igualzinho
o comando do Docker. Mesma coisa que eu rodasse um Docker image pool. Vamos executar novamente aqui para um Alpine agora. Então vamos baixar também a imagem do Alpine e vamos baixar também a imagem do HTTPD. Tá? Vou baixar aqui mais uma, HTTPD. Fizemos aí o download das 3 imagens e ele vai trazer aí da mesma maneira que a gente utiliza com o Docker, como eu falei para vocês. Então no Docker eu executo um Docker image.ls para listar as imagens. Aqui no nerdctl eu faço a mesma coisa, pessoal. nerdctl image.ls. Ele vai mostrar para mim as imagens. E notem, é basicamente a mesma coisa que a gente tem lá no nosso Docker. Tá? Então todo o procedimento é igual. Caio, se todo o procedimento é igual, então eu consigo rodar um container através do comando nerdctl container run, certo? Conseguimos fazer isso. Então, se eu rodar aqui agora o nerdctl container ls, ele vai mostrar para mim o container que está rodando. Se eu der um curl aqui no localhost, ele vai mostrar para mim a página do Nginx sendo exibida. Bem, a gente pode também ir lá no Firefox dar uma olhada como é que está esse site, né, para ver se ele está certinho. Então, vou abrir aqui localhost e a gente vai ver que a página do Nginx está sendo executada. Tá? Bem, então mostrei para vocês que dá para a gente trabalhar aí com o nerdctl, tá? Cara, mas se eu quiser construir uma imagem, vamos fazer isso aí rapidinho. Vou criar uma pasta aqui com o nome de exemplo. E aí dentro dessa pasta exemplo, nós vamos criar um Dockerfile rapidinho, só para a gente ver como é que funciona a build, tá? Vamos vir em Dockerfile, vou colocar aqui, ó, from Alpine, run apkdd no cache. Vou colocar o vim e o wget. Eu vou colocar aqui o cmd, vai ser um ping 8.8.8.8, só para a gente ter um comando para manter aí o nosso container vivo. Eu vou salvar e sair, e aí se eu executar agora um nerdctl image build-t exemplo e o nosso contexto, que é o ponto, da mesma maneira que a gente construiria uma imagem com Docker. O que vai acontecer? Ele vai construir a imagem para a gente, tá? Ele utiliza o build kit por baixo, então basicamente a gente vai ter o mesmo resultado. Dá para a gente construir todas as imagens que a gente precisar para trabalhar, tá? Então vou dar um nerdctl aqui de novo, image.ls, só para a gente ver que agora tem essa imagem em exemplo. E dá para a gente poder, por exemplo, logar lá no Docker Hub? Dá também. A gente coloca um nerdctl login -u, o nosso usuário, no meu caso, Caio Delgado New, e aí ele vai pedir a senha para eu poder fazer o login no meu Docker Hub, tá? Digitei minha senha aqui, login com sucesso. Então quer dizer que eu consigo taguear minha imagem agora e enviar para o meu Docker Hub. Vamos fazer esse teste? nerdctl image tag exemplo. Eu vou taguear aqui para o meu usuário, Caio Delgado New, barra exemplo. nerdctl image ls. Bem, a minha imagem está tagueada e agora eu posso usar o nerdctl image push Caio Delgado New barra exemplo. Executando isso, ele vai enviar a imagem para mim da mesma maneira que faria se eu estivesse com Docker. Então a gente já conseguiu ver que a gente consegue rodar um container, que a gente consegue listar containers, que a gente consegue também buildar imagens e que a gente consegue também enviar imagens para o nosso Docker Hub, tá? Vou até abrir aqui agora novamente o meu Docker Hub, hub.docker.com. Vou procurar lá o meu usuário para a gente ver se essa imagem foi lá certinho, para mostrar para vocês que eu não estou contando nenhuma mentira, né? Caio Delgado New barra exemplo. Bem, a imagem está aqui enviada, mesma imagem que eu criei alguns segundos atrás. Então essa imagem foi enviada com sucesso. Caio, mas eu uso Docker Compose, e agora o que eu faço? Gente, também dá para utilizar o Compose, tá? Vou criar aqui rapidinho um Docker Compose, docker-compose.yaml. Vou colocar a versão como 3. Nos services aqui, eu vou criar apenas um serviço. Vai ser web, a imagem vai ser HTTPD. Então vamos subir de uma maneira bem simples, tá? Vou subir aqui o web com HTTPD e vou subir aqui também um DB, que vai ser a imagem MariaDB. Vamos salvar e sair, e agora a gente pode executar um nerdctl compose app-d. Beleza? nerdctl compose app-d, ele está aqui subindo a stack para mim. Pronto, subiu a stack. Se eu executar aqui um nerdctl container ls, ele vai mostrar para mim os dois containers que estão sendo executados aqui. Vou até executar novamente aqui, porque eu estou tampando parte do texto, né? E a gente vai ver que o container do banco não foi criado. Ele não foi criado mesmo? Isso foi feito de propósito, porque está faltando uma configuração. Mas por que eu fiz isso? Para mostrar para vocês que eu consigo executar também o nerdctl container ls-a. Ele vai mostrar que o container está parado. Então a gente vai ver aqui que o nosso container lá do banco de dados, ele foi iniciado, mas ele falhou, tá? Então se eu colocar aqui, por exemplo, agora o nerdctl container logs no exemplo _db_1, que é o nosso container que falhou, eu também consigo ver os logs. E ele fala aqui que falhou porque está faltando algumas variáveis de ambiente. Isso foi esperado só para mostrar para vocês que dá para substituir um Docker Compose. Você pode colocar todos os outros parâmetros que ele vai funcionar da mesma maneira. Afinal, pessoal, o Docker, ele utiliza aí o container de por baixo. E aqui o que a gente está fazendo, a gente está tirando só o Docker no meio termo. A gente está tirando tanto o Docker Engine quanto o Docker CLI. A gente está substituindo o Docker CLI pelo nerdctl e o nerdctl está falando diretamente com o containerd.
A gente não tem o meio termo. Tem alguns comandos que a gente não consegue fazer ainda com o nerdctl, tá? Quais são eles, por exemplo? Se eu der um nerdctl image.ls aqui, eu vou ver que eu tenho diversas imagens, tá? No Docker eu poderia utilizar lá o Docker Image Prune ou Docker System Prune. O nerdctl não aceita esse comando. Se a gente der aqui um nerdctl image prune, ele vai falar aqui que não existe prune. Se a gente colocar aqui system prune, ele também vai falar que não existe esse comando. Mas, gente, isso daí não é um impeditivo para você trabalhar com o nerdctl, tá? Para quem assistiu o meu curso de Docker, eu mostrei alguns macetes de como você consegue remover imagens e remover containers. Então a gente pode utilizar esse mesmo procedimento aqui. A gente pode executar, por exemplo, um nerdctl container ls, ele vai listar os containers, um ls-a, ele vai listar todos os containers, e um ls-aq, ele vai listar aí apenas o ID dos containers. Então, se esse comando lista apenas o ID dos containers, eu posso dar um nerdctl container rm-f, abro um subshell nerdctl container ls-aq. Isso daqui vai funcionar como um Docker container prune, por exemplo. Ah, Caio, mas eu quero remover as imagens. Beleza. Nerdctl image rm, vou abrir aqui um subshell nerdctl image ls-q, que ele vai mostrar as imagens aí pela ID. Então ele vai remover aí todas as imagens. Essa última imagem deu um erro porque ele removeu a primeira imagem e ele perdeu a referência. Se eu executar aqui agora um nerdctl image.ls, a gente vai ver que tem umas imagens ainda que não foram deletadas. Então a gente vai executar novamente porque ele perdeu essa referência nesse meio tempo. Então vamos executar de novo e agora ele vai remover tudo. Se eu der agora o meu nerdctl image.ls, a gente vai ver que a gente não tem nenhuma outra imagem. Isso se deu porque tem uns pequenos probleminhas, como eu falei para vocês. O nerdctl ainda está em desenvolvimento, então assim, não é algo 100% confiável, mas dá para você trabalhar normalmente com ele. Eu já estou utilizando aqui e estou gostando dele até o momento. Tem alguns pequenos bugzinhos, mas está saindo muita release uma atrás da outra, e eu acho que a utilização do nerdctl é bem promissora, tá? Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês agora é, eu não vou mais rodar nenhum container aqui, já mostrei para vocês que a gente consegue subir o compose, que a gente consegue buildar a imagem, que a gente consegue fazer quase tudo, a gente só não consegue executar o prune, né? Pelo menos até o momento foi o que eu encontrei, e eu vou mostrar para vocês agora como é que tudo isso é possível, tá? A gente for novamente lá na página do rancherdesktop.io, a gente vai ver que tem bastante informação aqui. Então, se você tiver alguma curiosidade, acesse o site, dá uma lidinha que tem bastante coisa legal. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: como funciona o Rancher Desktop. Basicamente, isso daqui explica tudo. Ele te diz aqui uma camada de abstração chamada Lima, tá? Lima é nada mais do que Linux Virtual Machines. Para quem quiser fazer uma comparação, o Lima é como se fosse o WSL, é como se fosse um Windows Subsystem for Linux. Só que aqui no caso é um Mac Subsystem for Linux. Inclusive, se nós abrirmos a página do Lima lá no github.com/lima-vm/lima, a gente vai ver que ele fala o seguinte, ó, se a gente olhar aqui embaixo, ele fala que o Lima é o Linux on Virtual Machines, na maioria dos casos no macOS. E ele faz aí toda a parte de file sharing, ele é como se fosse um Windows Subsystem for Linux. Voltando lá para o nosso Rancher Desktop, o que ele faz é basicamente isso. O Rancher Desktop fornece os binários e fornece também o ambiente. Então ele sobe, no caso do Mac, ele sobe o Lima, o Containerd e o K3S. No caso do Windows, ele sobe o Windows Subsystem for Linux, o Containerd e o K3S. E aí a gente utiliza o nerdctl para interagir direto com o Containerd, se a gente quiser utilizar aí os comandos de Docker, o kubectl se a gente quiser utilizar os comandos de Kubernetes, e a gente pode utilizar o Helm também para fazer a parte de templating. E como a gente viu, é muito simples. Faz o download e executa. Uma das vezes que eu executei, eu tive um pequeno problema na minha execução. Vou até mostrar para vocês como que a gente soluciona esse problema. Vou voltar lá para o meu Rancher Desktop, e aqui no Rancher Desktop a gente tem a possibilidade em troubleshooting de fazer um factory reset. Quando a gente faz o factory reset, ele vai basicamente limpar todas as configurações e você inicia com o ambiente totalmente limpo. Então, se você tiver algum problema, como por exemplo uma porta que não pode ser exportada, que foi o problema que aconteceu comigo, você pode clicar lá no factory reset, você vai ter uma instalação novamente limpa. Outra coisa que você pode ver é verificar os logs também, tá? Se você clicar aqui em Show Logs, ele vai mostrar aqui várias coisas. Então, a gente consegue visualizar o log do Lima, do Kubernetes, o log das imagens, do WSL, de tudo. Outra coisa muito interessante aqui é que dentro do Rancher Desktop a gente consegue ver todas as imagens que tem dentro do meu ambiente de Kubernetes. Então eu consigo ver aqui o namespace do Kubernetes e ele vai mostrar tudo aqui. Eu tenho o meu namespace default, que ele vai mostrar aqui todas as imagens default, no caso as imagens que a gente está usando com Docker. Ele vai mostrar aqui também o build kit, que é um outro namespace. Então a gente consegue visualizar todos esses dados por aqui. A gente consegue inclusive modificar a configuração do nosso Kubernetes. Por exemplo, se eu quiser fornecer mais CPU ou mais memória, eu posso aumentar aqui a quantidade de memória ou de CPUs.
e aí eu consigo ter um pouco mais de performance. Da mesma maneira que a gente consegue fazer lá com o Docker Desktop. E aqui no General a gente consegue visualizar aqui as informações básicas do nosso rancher, como se a gente quer verificar automaticamente por atualizações e se a gente quer deixar que eles coletem dados anônimos para eles poderem melhorar aí o fornecimento do Rancher Desktop. Se a gente for lá, inclusive, no Install Rancher Desktop e visualizar lá na página do GitHub, a gente pode ver que eles têm vários releases. E aí o legal é que tem o changelog sobre todos os problemas que já são conhecidos, quais foram tratados. Você pode inclusive contribuir para esse projeto se você quiser. Basta apenas você criar uma issue e encontrar algum problema para você solucionar. É muito interessante. Eu acho que isso daqui é muito promissor e daqui a um tempo isso pode ser aí uma ferramenta que vai ser amplamente adotada no mercado. Bem, pessoal, a ideia era essa, tá? Eu fiz esse vídeo bem rapidinho. Eu vou estar utilizando o NerdCTL aí no meu dia a dia, e aí eu posso, mais pra frente, talvez trazer mais um vídeo sobre isso pra vocês, sobre como tá o meu uso com o NerdCTL daqui a, não sei, um mês, 2 meses. Bem, o que eu sei até agora é que eu tô gostando, ele é uma ótima alternativa. Eu já tirei fora o Docker Desktop da minha máquina. Provavelmente eu vou voltar com o Docker Desktop, porque eu trabalho numa empresa que eles vão comprar o licenciamento para todos os funcionários do Docker Desktop, então provavelmente eu vou estar utilizando ele na minha máquina de trabalho. Mas na minha máquina pessoal, eu vou dar uma chance pro Rancher Desktop, porque eu tô achando muito interessante. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Nos vemos numa próxima aí. Valeu!